queria agradecer a presença do Orlando Júnior, que aceitou bater um papo com a gente aqui na Febraban Tech. Essas conversas e discussões que a gente está tendo sobre estratégia e tecnologia para o mercado de distribuição de investimentos. Orlando, que tem um papel importante liderando algumas das discussões e negociações, representando a Ancor de regulações para o mercado de distribuição de investimentos, uma atuação forte aí entre os assessores também. E queria começar pedindo para você agradecer a sua participação e pedindo para você contar um pouco sobre o trabalho que a Ancor faz e o seu papel lá dentro, tá bom? Muito bem. Primeiro, Guilherme, obrigado pelo convite. A Ancor é uma associação de corretoras, né? Tem mais de 50 anos. E a Ancor ela nasceu para defender toda a indústria de intermediação e desde o seu início a gente trabalha muito a questão educacional. Então a gente já vinha desde a década de 70, década de 80, trabalhando a questão da educação e qualificação dos profissionais de mercado. E ao longo do tempo ela foi se transformando também, né? Então em 2002 a gente passou a fazer a certificação de assessor de investimentos, na época agente autônomo. Em 2011 a gente trouxe para dentro da Ancor uma novidade que a regulação à época trouxe, que era a questão da entidade credenciadora, que foi a área que eu construí lá em 2011. Então a gente vem trabalhando aí já há 14 anos nessa atividade de credenciamento e certificação de assessores. E recentemente a gente teve uma grande transformação dessa atividade, principalmente por conta da 178 e 179. Falando um pouco da minha atividade, né, eu sou diretor de certificação, credenciamento e educação continuada, porque dentro dessa estrutura a gente não olha só para a entrada do profissional. Então eu tenho a questão da certificação, ele passa por um processo de credenciamento, onde daí ele consegue se plugar ali a algum escritório, ao intermediário em si. E depois disso, para manter ali o seu registro ativo, ele precisa da educação continuada. Então a gente faz um acompanhamento desse profissional do início ao fim, até o dia que ele decide, vou sair dessa atividade. Perfeito. Você podia contar para a gente um pouco sobre o papel de vocês, né, e como é que vocês têm atuado na implantação de duas regulações importantes que foram que estão para entrar em vigor, né? Uma delas já foi implantada, que foi a resolução 178 da CVM, e a 179, que também impacta aí a vida muito de distribuição de investimento, uma mais voltada para a transparência de informações, a outra mudando muito a forma como é organizado a atividade de distribuição aí dos assessores, tá? A 178 já está em vigor desde o início, né, o segundo semestre do ano passado, e a 179, a data dela foi prorrogada, a implantação, e a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, talvez começando pela 178, depois a gente bate no papo sobre a 179. Não, muito bem. Recentemente a gente comemorou aí, né, um ano da nova regulação, que de fato é um marco para a atividade, porque a gente tinha até então uma regulação um pouco restrita até para o profissional ali e para os escritórios. E essa nova regulação, a 178, ela trouxe uma outra atmosfera para esse universo, né, para esse mercado. Então, o que a gente pode trazer aqui um pouco de panorama das novidades? A questão do fim da exclusividade, né? Até então o assessor só podia ser vinculado a um único intermediário, e agora ele consegue plugar vários intermediários para poder distribuir os produtos. A questão da sociedade poder ter sócio não assessor, e daí embute sócio capitalista, herdeiro. Eu posso de fato montar a minha empresa da forma que eu achar mais adequada, e com isso você acaba criando uma estrutura ainda maior para poder ali atender o cliente. Tem também a questão, é uma coisa que estava muito sutil, até então era
uma questão que gerava um certo desconforto para o assessor, que era quais são as atividades do assessor. Ele pode captar cliente, ele pode registrar a ordem que o cliente enviou e prestar informações. E daí o prestar informações gerava ali um certo desconforto, porque ele não sabia até que ponto eu posso tratar do assunto. Até que ponto esse gerar informação não vai gerar uma recomendação. Eu posso ou não posso recomendar. Como não era muito claro, então o assessor, de certa forma, ficava um pouco travado. E com essa palavrinha ali, recomendação, traz para o assessor um papel ainda maior de fato, eu não vou só sentar com você, começar a discutir aqui sobre os produtos que eu tenho na prateleira do meu intermediário, e de hora que você falar, então, mas eu invisto ou não, eu falar, liga lá na corretora e fala com ele. Claro. Agora não, agora eu digo para você, Guilherme, olha, esse produto é bom para o seu perfil, essa carteira aqui faz sentido para os seus investimentos, então isso também é uma coisa que traz um empoderamento maior para o assessor de investimentos, claro. Então isso é super bacana. Outra coisa que a norma trouxe é que até então os escritórios de assessoria, eles tinham o escritório de assessoria para tratar de valores imobiliários e ele tinha o que a gente chamava de CNPJ 2, né? Onde ele, vou distribuir seguros aqui, vou ofertar outros serviços nessa PJ2. E a CVM entendeu essa atividade e falou, não faz sentido, você pode fazer todas essas atividades dentro da PJ de assessoria. Ele reconheceu e adaptou a norma para que pudesse formalizar isso, né? Isso, de fato. Perfeito. E uma coisa que não é explícita na norma, mas que eu gosto muito e por ter uma veia educacional, eu trabalho muito essa questão, que é a questão do assessor de fato gerar uma educação financeira para os investidores. E se a gente vê hoje o mapa da assessoria no Brasil, a gente tem assessores em todos os estados brasileiros. E nada melhor do que esse profissional conseguir levar a educação financeira para o Brasil inteiro. Então, eu acho que isso não é algo que está lá explícito, mas é algo que, tipo, na minha concepção ali, é algo que é muito importante que o assessor faça. Porque é só gerando educação financeira que a gente vai conseguir aumentar o número de investidores, conseguir, de fato, ajudar as pessoas a investir melhor. Então, eu gosto muito desse... Legal, bacana. Tema. Perfeito. E é inegável, né, o impacto que todo esse modelo de distribuição já teve no Brasil. E acho que isso foi trazendo essas necessidades de aperfeiçoamento, né, da atividade e os avanços aí que o próprio regulador tem buscado aí reconhecer e formalizar na indústria. E é isso, assim, isso já me traz o gancho da outra regulação que saiu junta, né, que foi a 179, que já tinha um foco em transparência de informações para os clientes, né, para os investidores, sobre a remuneração da cadeia, que é a resolução 179, e que esta tinha um cronograma de implantação no final do ano passado, que acabou sendo prorrogado agora para o final desse ano, por desafios na sua implantação, né? Então, eu queria te pedir, né, porque vocês estão envolvidos, né, você também envolvido nesse processo, queria que você trouxesse um pouco aí da sua percepção dos avanços que essa resolução traz, né, para os investidores e para a cadeia como um todo, e contasse um pouco também de quais são os desafios aí que vocês estão vendo de trazer ela aí, e ela tem um prazo agora relativamente curto de entrada em vigor, né? Exato, ela tinha como previsão entrar em vigor no dia 1º de janeiro e foi prorrogado para o dia 1º de novembro. E o que a gente tem discutido? Primeiro que, assim, uma coisa que não se discute é a necessidade da transparência. Então, assim, o mercado como um todo ele é favorável à transparência, né? O que a gente tem discutido bastante é a forma com que a gente deveria apresentar essa transparência, até para que não gere, na verdade, um desconforto ainda maior. Porque dependendo de como você gera essa informação,
você de fato está gerando uma desinformação. Então, se você trouxer lá 5 páginas de informação com um monte de números, um monte de sopa de letrinhas, talvez o investidor fique mais perdido ainda e não entenda nada. Então a gente tem trabalhado muito, discutido bastante com o CVM, discutido com o Banco Central, né, para tentar ali de alguma forma qual é a melhor forma de gerar essa transparência para o investidor, para que de fato ele tenha ali clareza no que ele está vendo. Então, o assessor ou o gerente de banco, ali o distribuidor, na hora de sentar com o cliente, conseguir dizer para ele, por que eu estou te oferecendo o produto A e não o produto B? Né? Ele não necessariamente está relacionado à remuneração ou ao custo. Eu tenho todo eu tenho que olhar ali a questão do risco daquele produto, eu tenho que olhar o quanto aquele produto tem valor agregado ali de análise e tudo mais. Então, isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar uma confusão na cabeça do investidor. A ideia é que a gente consiga construir esse relatório para o investidor de forma com que ele de fato consiga olhar para aquilo e consiga sentar ali com o seu distribuidor para entender, olha, por que isso? Por que você está me oferecendo o A e não o B então? A ideia é que fique algo mais visual e que fique mais didático. E outra coisa que a gente tem discutido muito é a questão de educação mesmo do investidor. Porque também não adianta você gerar uma transparência se ele não tiver conhecimento nenhum. E, querendo ou não, a norma ela é voltada para o investidor comum. Né? Porque o investidor qualificado ali, ele já conhece do universo. Então, a ideia da transparência é justamente conseguir uniformizar para que o investidor comum consiga ter essa visão. Então a gente tem tido diversas conversas com o regulador, tanto o CVM quanto o Banco Central. Primeiro porque lá atrás teve-se uma interpretação equivocada, porque como a 178 e a 179 elas saíram juntas, a primeira leitura do mercado foi a 179 é para o assessor de investimentos. É quase como se fosse um anexo da 178. E daí o regulador teve que esclarecer para o mercado, não, isso não se trata de uma regulação específica para o assessor. Ela é uma regulação para todo o setor de distribuição, para gerar essa transparência. Então, depois de sanar essa dúvida, então vamos entender agora qual é a melhor forma. E os intermediários estão trabalhando muito e tendo dificuldade justamente de conseguir como que eu parametrizo o negócio até para que a minha informação não fique muito distinta da sua. Porque senão se eu gero um relatório para o cliente na forma de apresentação e você gera outro, ele não vai entender nada. Eu queria entrar um pouco no detalhe dessas questões, né? Porque a norma ela não foi prescritiva, né? Em esclarecer exatamente como tem que ser apresentados os dados. Existe uma certa complexidade em definir isso. Isso varia de acordo com a classe de ativo, a natureza do ativo específico. E queria que você comentasse um pouco, na medida do que você consegue já esclarecer, os temas que já são pacificados e que já estão bem harmonizados em termos de que, olha, isso são coisas que já está bem estabelecido e concordado entre as partes, já que já estamos, que será divulgado e será apresentado. As principais questões, as dificuldades agora estão... E onde estão as maiores dificuldades exatamente de esclarecimento e de definição dos padrões de informação de dado? Se é que já é possível dar uma fotografia ou contar um pouco dos avanços nesse sentido. Então, a gente ainda não tem essa fotografia. Mas você trouxe, por exemplo, a questão da comissão do assessor, né? Porque você pensou... Já avançamos no ponto de pensar que era só a remuneração do intermediário e já não é mais isso, né? Mas quando se fala disso, já se fala, por exemplo, em explicar o que é a remuneração do intermediário em comparação com o restante da cadeia, ou isso vai ser apresentado de maneira conjunta?
Então, a ideia é que o relatório ele traga a informação da cadeia como um todo. Tá. Então, isso é pacificado. A dúvida, o que a gente está de fato trabalhando agora é na forma. Como que eu gero de fato uma informação que seja entendida ali pelo investidor. Tá. E que não gere, ao invés de gerar dúvida no investidor, que gere um debate entre o investidor e o distribuidor. Claro. Olha, eu entendi, o relatório está claro para mim, mas eu queria entender o porquê que você escolheu A e não B, por que não C. Claro. Então E está indo na direção de ter dados mais granulares ou menos granulares ou mais informações ou informações complementares? Então, isso é o que a gente está discutindo hoje com a CVM. Estou tentando pegar um pouco aqui do que está acontecendo, né? É que a gente não tem, de fato, ainda uma definição do quão granular vai ser essa informação. A gente tem justamente tido esses debates com o regulador para tentar entender até que ponto o regulador quer essa granularidade e até que ponto isso vai ser benéfico para o investidor. Porque é o que eu comentei no início. Se a gente entrega o negócio no detalhe, mas você entrega muita informação e talvez o muito gere, na verdade, uma confusão na cabeça do investidor. E daí você não gera o resultado esperado, que é de fato gerar a transparência em si. É interessante esse ponto que você está trazendo, né? A gente está aqui no contexto, aqui no Febrabantec, e que é um evento que trata de muitas das evoluções aqui, né? E regulações no setor financeiro mais amplo, né? E um dos temas que tem sido discutido bastante aqui é realmente o Open Finance, né? O Open Finance, que é uma infraestrutura que está sendo criada aí para compartilhamento de dados de diversos serviços financeiros. A gente já está comemorando aí um pouco mais de 3 anos aí da implantação das primeiras fases, das fases iniciais que começaram ali por pagamentos e por crédito, e no ano passado avançou também para o começo do compartilhamento de dados de investimentos. Então assim, eu acho que também a regulação da CVM ela vem nesse contexto de maior abertura de dados que os reguladores, né, o Banco Central também está promovendo de uma forma mais ampla. E no caso do Banco Central, a informação é extremamente granular, né? Ele dá o dado do cliente transacional, né, do cliente, né? Ele explica exatamente transação a transação, ele permite o compartilhamento dos dados entre as instituições e as possibilidades aqui de dados. Queria que você comentasse um pouco pelo lado da indústria, né? O que vocês estão olhando também do ponto de vista de oferta, né? Que você vai ver que esse tipo de transformação vai poder trazer em termos de modelo de negócio para as corretoras, para a operação das assessorias. Você comentou que os assessores agora também vão ter mais flexibilidade, eles não são necessariamente exclusivos mais regulatoriamente, né? Então essa possibilidade de acessar informações também vai trazer para eles alguns impactos, não só de complexidade, vários impactos, né? Em termos de modelo de negócio, em termos da atuação para o cliente. Já tem alguma coisa que dá para a gente antecipar? Então, eu acho que não tem ainda algo que a gente consiga antecipar. A gente está, né, a CVM está até discutindo a questão do Open Capital, que é de fato abrir a questão das corretoras. Então, acho que ainda é algo muito preliminar, está todo mundo de olho de fato, mas ainda é algo que está em discussão, porque você não tem ainda esse movimento que você tem das contas bancárias, né? Então, eu acho que é algo que a gente vai conseguir olhar aí num horizonte de 1, 2 anos, mas a gente vê que isso está na agenda da CVM e certamente vai avançar. A gente vê muito o João Pedro tratando desse assunto em todos os eventos que ele vai, então certamente é algo que vai avançar e a gente vai ter que participar dessas discussões para entender ali o que de fato vai gerar um benefício ali para o investidor e também para a indústria.
Perfeito. Orlando, só para fechar aqui, o que vocês antecipam aí sendo os maiores impactos, né, ou as tendências que vão definir de maneira mais acentuada o mercado de distribuição de investimentos aqui no Brasil nos próximos anos? Eu acho que a 178 ela vai ainda gerar muitos frutos, né? Ela vai trazer ainda muitas novidades. A gente tinha a expectativa quando saiu a 178, agora de fato o fim da exclusividade vai acontecer, vai ter um monte de assessor plugado a um monte de intermediário. Como você abriu a possibilidade de qualquer pessoa física ou jurídica investir nos escritórios, né? Vai ter intermediário comprando escritório, não vai ter. E a gente não viu ainda muitos movimentos. A gente viu alguns avanços, porque assim, agora então eu não tenho mais as restrições que a 497 trazia para a atividade, mas ainda está tudo caminhando a passos lentos, porque está todo mundo também, ninguém quer ser o primeiro a fazer movimentos. Então você pega, hoje o escritório de assessoria ele pode contratar um assessor como CLT, ele pode trazer para debaixo da sua estrutura uma PJ unipessoal de assessor. E fica todo mundo naquela, e se eu contratar o CLT, eu vou gerar muito risco trabalhista, não vou? Faz sentido esse movimento de, ao invés de eu ter aquele assessor como meu sócio, ter ele contratado? Então, está tudo ainda muito, tudo muito novo, né? Mas certamente as coisas vão evoluir cada vez mais. A gente vê que a questão de produtos, né? Toda hora surge um produto novo, e isso também agrega ali na atividade do assessor e também do intermediário. E uma coisa que a gente pode afirmar é que o mercado tem evoluído, né? A gente olha tanto a questão do mercado de assessoria quanto olhando para os investidores. A gente saiu em 2018 de algo em torno de 6 mil assessores para hoje mais de 25 mil. E a gente tinha há décadas olhando ali para o movimento de investidores na Bolsa e nunca saía dos 500 mil, né? Eu estou no mercado há mais de 20 anos e durante os primeiros 15 anos atuando no mercado era aquele número, a Bolsa vai chegar a 1 milhão, a Bolsa lá atrás fez vários movimentos, a Bolsa vai à praia, a Bolsa vai até você, e não acontecia, as coisas não mudavam. E dos últimos 5 anos a gente viu esse número sair de 500 para 5 milhões. E a gente vê o quanto isso ainda pode evoluir, né? Assim, quando a gente olha outros mercados, então você olha o mercado de cripto, é um mercado que tem muito mais investidores do que o mercado de bolsa, né? E por que essas pessoas não estão inseridas nesse mercado? Talvez por falta de conhecimento. Então, a gente precisa de fato gerar essa educação. E assim, só para fechar, eu falo tanto dessa questão da educação financeira. A gente viu recentemente o quão prejudicial é a falta de informação e a necessidade que o brasileiro tem, né? Então, assim, eu dou aula em algumas escolas públicas para falar de educação financeira e eu me deparei várias vezes com a questão do jogo do tigrinho. Quando eu ouvi a primeira vez do aluno, eu nem conhecia, eu falei, o que é? Daí ela veio me explicar, eu falei, calma, deixa eu entender direito esse negócio. E assim, e o brasileiro, como ele passa por a grande maioria dos brasileiros passa por necessidades, então você pega o pessoal mais jovem, ele acha que ele vai resolver o problema de casa. Ele fala, meu pai e minha mãe trabalham,
e eles ganham ali 1, 2 salários mínimos e a gente não tem uma vida boa. E eu tô vendo aqui o Guilherme jogando o jogo do Tigrinho e ficando rico, então eu quero ficar rico também. Então, assim, a gente precisa de fato juntar forças, são os assessores, as corretoras, as associações, né? O mercado como um todo se unir e de fato gerar ali educação financeira e gerar curiosidade nas pessoas, para que de fato elas consigam entender que investir é algo necessário e que vai gerar ali um valor agregado na frente para ele. Legal. Orlando, muito obrigado pela tua participação, pelo papo aqui. Obrigado. Obrigado.